Isso, a continência é importante. Por isso que ele tem que ter essa continência, esse envelope psíquico, para ele sentir que ele não vai deixar de existir, ele não vai desmanchar. Entendi. Entendeu? Nossa, fantástica, É hein? incrível, né? Tô, assim... Eu li essa frase, eu fiquei um tempão parada nela, pensando. Que realmente, incrível. Eu achei muito... Eu até comentei com a Dayana, eu estava lendo o livro, eu achei que vocês tiveram uma fala sobre uma questão muito difícil para as famílias, mas vocês tiveram uma fala muito humanizada na hora de escrever. Sim, a gente ficou justamente com essa preocupação, né? Porque na visão da psicanálise é desse jeito, né? E hoje a gente está vendo também milhares de fatores, né? Multifatorial, é genético e tal. Eu acredito um pouco nessa questão da epigenética, né? Você tem uma tendência lá genética que ainda não se pode precisar muito, né? E aí, de acordo com o ambiente, isso pode ocorrer ou não, né? Mas a gente ficou com muito receio de culpabilizar, principalmente as mães, né? Que já, como eu falei, a gente já nasceu o bebê, a gente já fica culpada, porque não foi um parto normal, porque foi uma cesárea, porque eu comi o que não devia ter comido. Na gravidez, enfim. Então, a gente tinha uma preocupação muito grande nessa culpabilização, principalmente materna. E a gente, aqui no livro, a gente fala que não é só a mãe que precisa estar com esse bebê. Porque, por exemplo, um bebê que está num abrigo e que às vezes não é autista. Então, quem é que pôde suprir isso, né? Uma mamadeira bem dada, alguém que foi... que pôde ser... conter ele, né? Mas muitas vezes, por mais que você contenha, esse bebê sai um pouco dessa bolha, né? Então, assim, a nossa preocupação era justamente essa, de colocar, porque, por exemplo, tem alguns autores psicanalíticos, né? A Françoise Doutor, não sei se você já ouviu falar, ela fala também, ela é psicanalista infantil e fala muito de autismo. Aí ela fala da mãe do autista, né? Aí ela dá um exemplo, que a mãe do autista é aquela que viaja e não curte o passeio. Isso aí. Ela vai só tirar foto. Quando ela viu, ela só tem foto e ela não curtiu o passeio, né? Acho interessante, mas a gente tem que pensar o seguinte, às vezes esse passeio é a primeira vez que a gente está passando por ele também, né? É para a criança e é para a mãe, e é para a família toda, né? Então, você está preocupada por que a criança está chorando, você está preocupada por que a criança está com dor de barriga, você nem sabe sequer o motivo do choro, né? Então, pode ser, às vezes, dura, mas eu penso assim, que às vezes não dá para a gente curtir o passeio com uma preocupação, né? Na verdade, toda vez que a gente sai com a criança autista, a gente tenta inseri-la o tempo inteiro no passeio e preservá-la. Então, realmente, não passeia. Porque a preocupação é grande. A gente não consegue se desligar 100%. De jeito nenhum. Principalmente se o suporte for 2, 3, imagina. Você está sempre, né, tentando adaptar. Porque tudo às vezes está calmo, de repente... Alguma coisa, um gatilho. Algum gatilho ali muda. pode disparar, né? Alguma desestabilização na criança, não sei. Mas é difícil mesmo, é uma coisa... A mãe está sempre em estado de alerta, né? Verdade. E qual é a diferença, Fernanda, entre um sintoma e uma defesa? Então, pra gente, a questão do autismo, desses sintomas, né? Que a gente até fala de ações autísticas, é uma defesa, né? É uma defesa da criança e do autista para poder continuar existindo, para não deixar de existir, como o Gilberto Safra falou lá atrás. Então, a luta do autista é sempre nessa continuidade, né? Então, o sintoma, ele é uma defesa, mas a gente prefere falar assim em ações que eles lançam mão para poder
sobreviver e aliviar a angústia. Essas ações que você disse são aquelas que estão no livro? Isso. Tampando o ouvido, não é isso? A gente listou umas 13. Aham. Tem até mais, mas a gente listou as que são mais comuns, né? E eu fiquei muito curiosa também, esse assunto, eu não trabalhava com autismo, eu estava estudando psicanálise do sensível, e quando a gente começou a estudar o autismo, eu fiquei muito encantada, porque eu não pensava, né, nessa questão do corpo ser essa coisa cheia de tubos e canos, né? E depois você vai observando que muitas crianças realmente têm pavor desse barulho de água nos canos, né? A sensação que eles têm é que aquele cano vai explodir. E para ele vai explodir junto, ele vai se liquefazer. Então, eu achei interessante as explicações, como que a inteligência também dele para sobreviver, né? Para aplacar essa angústia. E a nossa preocupação maior é que alguns tipos de terapia elas vão muito na retirada abrupta dos sintomas. Não é que das ações, não é que elas não possam ser retiradas, mas elas têm que ir saindo à medida que essa criança está conseguindo se autorregular. Porque essas ações nada mais é do que uma forma dela se autorregular no mundo, né? Então, se você tira abruptamente um sintoma, uma ação dessa criança, pode desencadear outra crise. Mas você acha que trabalhar assim com a conscientização dos sintomas, você se entender o porquê que você está tendo reação àquele cano que está passando pela parede, o outro não está vendo, até o outro entender que tem um cano atrás da parede, que isso que está te irritando, né? Então, assim, o saber explicar, né? Ensinar a explicar o porquê que te incomoda, fazer essa conscientização no paciente ou na criança ou no jovem, né? É importante que ele tenha ciência do que ele... Eu acredito que sim, apesar de que, né, muitas pessoas, por exemplo, das terapias baseadas em evidência, que é essa até que eu estou fazendo agora, a ACT, ela não compra muito essa ideia, né? Mas cadê? De onde foi tirado isso? Cadê a prova cabal, né, disso? A nossa prova é em cima da teoria e do que a gente trabalhou com as crianças, né? Então, talvez para um adulto até seja mais difícil compreender do que a própria criança. Mas é acalmá-la dizendo, olha, isso daí é um cano que está na parede. Você não